Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, regras ou princípios? As pessoas têm muita dúvida hoje sobre o que é certo e o que é errado. Mesmo os cristãos com a Bíblia na mão têm dificuldades para discernir. Muitos, então, esperam que sejam feitas uma série de regras para saber o que podem e o que não podem fazer. Mas não é assim que Deus trata conosco. Ele nos deu faculdades mentais para raciocinar da causa para o efeito. Portanto, não devemos ficar procurando o tempo todo regras como faziam os fariseus, mas sim princípios para nos direcionar. Exemplo, uma das muitas perguntas que se faz é sobre o que é lícito e o que não é lícito a se fazer no sábado cristão. Um certo cristão que tinha um ofício, uma oficina mecânica, guardava os mandamentos de Deus e, portanto, fechava sua oficina aos sábados. Certo sábado chuvoso, um homem bateu à sua porta pedindo-lhe ajuda, que consertasse o seu carro. O cristão perguntou-lhe o que tinha acontecido. Ele então contou que estava viajando para ver a sua mãe, que estava à beira da morte. No trajeto, o carro estragou e ele não poderia continuar a viagem dessa forma. O cristão, então, pegou as suas ferramentas e consertou o carro. Quando este homem foi pagar o conserto, este cristão respondeu que não fez o serviço por dinheiro, mas por amor a Deus e ao próximo. O que diria você? Ele estava certo ou errado? Aqui é que reside toda a questão. Como você avalia o caso? Se ele fosse julgado apenas por regras, com toda certeza seria condenado, porque a regra somente diz para não fazer obras tuas neste dia. Mas se ele fosse julgado pelo princípio fundamental da Bíblia, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, ele não seria condenado, conforme Isaías 58, 13 e 14. Ele não estava cuidando dos próprios interesses. É por isso que os fariseus condenaram a Jesus. Eles julgavam simplesmente os atos, as regras e não os princípios. Então Jesus lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Vemos então que importa antes considerar os motivos pelos quais os atos são praticados. Por isso Deus conhece o coração. As regras, quando vistas apenas na letra, são mero formalismo, destituídos de amor a Deus e ao próximo. E é preciso uma infinidade delas. E nunca temos certeza se realmente aquilo está certo, porque eles avaliam apenas de forma superficial e externa as nossas ações. Já os princípios são a expressão do amor de Deus e nos fazem investigar os propósitos do nosso coração. E é aí que vamos identificar se abrigamos pecado nele. Quando isso acontece, é o momento de confessar e renunciar, como diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É exatamente por isso que Deus não nos deixou regras arbitrárias, mas sim princípios pelos quais tomamos as nossas decisões. Nossa autoridade vem de Deus. Ao expor todos os nossos atos aos princípios do amor a Deus e ao próximo, podemos ver os reais motivos do nosso coração. Por que faço isso ou aquilo? E se houver pecado, somos orientados a ir a Deus para limpar o nosso coração, como fez Davi no Salmo 139, 23 e 24. Se agirmos assim, dificilmente iremos errar, pois o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, irá nos guiar em toda a verdade. Lembre-se, a Bíblia é a verdade. Mas se alguém pecar, filhinhos meus,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. Pense nisso e que Deus seja contigo.